Então vamos lá. Prestando atenção aqui nessa ilustração que eu preparei para essa aula, você observa que, como a depressão é considerada um transtorno de humor, a gente vai ter uma oscilação, né, de altos e baixos no humor de um indivíduo considerado normal, vamos dizer assim, né? Então eu coloquei aqui em cima esse texto aqui, ó, onde através desse texto eu quero te exemplificar, vamos dizer assim, o que são gatilhos emocionais, ou algumas, como é que eu posso dizer, como é que eu posso ser mais assertivo na minha explicação. Acontecimentos que vão ocorrer durante a tua vida, gatilhos, etc e tal. Então eu coloquei um texto aqui, né? Eu coloquei eventos agradáveis, estimulantes e ou confortáveis. Então, durante a vida de um indivíduo, a gente nasce, passa pela puberdade, pela adolescência e vai seguindo a nossa vida, né? Então, durante a nossa vida vão acontecer experiências positivas, agradáveis. A gente passa no vestibular, a gente ganha um presente, começa um relacionamento novo com uma pessoa que a pessoa ama, você recebe um elogio, você recebe uma promoção no trabalho, etc e tal. Então, isso são eventos agradáveis, estimulantes e ou confortáveis para uma pessoa. Então, no humor de uma pessoa normal, o que é que vai acontecer, né? Essa oscilação de humor aqui, ela tende a subir, a gente vai ficar mais feliz, certo? Acontece uma expansividade emocional dentro da cognição da gente, né? A palavra é essa. Da mesma forma, durante o trajeto da nossa vida, vão existir também eventos traumáticos, eventos estressantes e ou desconfortáveis, certo? Então, os eventos traumáticos pode ser, uma mulher pode ter sido violentada quando era nova ou adolescente, uma pessoa pode ter, sei lá, passado por um acidente de carro e ter tido algum tipo de sequela, perdeu algum ente querido, tem um luto, né, que faz a gente ficar triste. Outros eventos estressantes que eu poderia citar aqui, a gente foi demitido, né? A gente não está sendo reconhecido, está sendo muito cobrado no trabalho, está tendo endividamento, está tendo problemas com dívidas, tem algum tipo de vício que você não está conseguindo lidar bem. Tudo isso são eventos estressantes que no decorrer da vida de uma pessoa dita normal pode acontecer, certo? Ou desconfortáveis, né? Então eu coloquei traumáticos, estressantes ou desconfortáveis, que são um antônimo dos eventos que estão ali em cima, que são os agradáveis, estimulantes e confortáveis. Então o que acontece é isso, né? Uma pessoa normal, ela vai passar pela vida e esses acontecimentos tendem a acontecer com qualquer pessoa, dependendo do lugar que você nasceu, se na África, se aqui no Brasil, sei lá. Pode acontecer mais os que estão na parte inferior do que os que estão na parte superior. Mas uma pessoa que não é portadora de um transtorno mental, nunca apresentou um quadro depressivo, ela vai ter uma resiliência com relação a esses eventos traumáticos, estressantes e desconfortáveis. Eles vão acontecer, ela vai ficar triste, ela vai ficar com raiva, mas de certa forma ela vai aguentar isso. A palavra é essa, né? Usando o português curto e grosso aqui seria esse, né? A pessoa tem uma resiliência e ela continua vivendo a vida dela normalmente. O que não acontece com a pessoa que desenvolve uma depressão clínica, o transtorno mental, né? Se ele for moderado ou grave, a pessoa tende a até ficar paralisado, não consegue trabalhar, não consegue se organizar, etc e tal. Então, o que acontece é isso. Eu coloquei uma animação nesse slide aqui só para a gente exemplificar, ilustrar de uma forma mais objetiva. Então, perceba, tem uma seta que eu coloquei aí, né? Então, imagine que alguém foi promovido no trabalho, casou, comprou um carro, realizou um sonho, alguma coisa. Isso é um evento agradável, estimulante e confortável. Ela vai ficar mais feliz. Então, o humor dela sobe. Só que o humor dela vai subir e não vai extrapolar essa linha do que a psiquiatria chama de normal, certo? Ela vai ficar normal, feliz, tranquila e calma, certo? O que não acontece com a pessoa que tem um transtorno mental
como é o caso de uma pessoa que sofre de transtorno bipolar do humor ou transtorno esquizoafetivo. Uma pessoa que sofre de bipolaridade, por exemplo, ela vai ter um aumento muito maior do que isso. Ela vai se sentir super. Ela vai quebrar a barreira que a gente chama da realidade. Ela vai ter um delírio de grandeza, certo? Isso a gente vai falar em próximas aulas. Aí, da mesma forma, uma pessoa normal ela pode vir para cá, para essa parte de baixo, né, que é o máximo, né? Você vê que a onda sobe, a onda desce, mas ela tá ali, ó, num padrão que não compromete a vida profissional, pessoal dela, certo? Se a gente pudesse esclarecer aqui de uma forma bem simplista, as oscilações de humor de uma pessoa dita normal, elas acontecem com todo indivíduo. Claro, algumas pessoas vão ficar mais tristes ou mais felizes, vão ser mais propensas a ficar felizes ou ficar até aqui, ó, no meio desse gráfico. São as pessoas que a gente diz que são mais zen e tal, que tem um controle emocional maior. Mas enfim, então agora a gente vai tratar da gente, né, que sofre com a depressão ou com transtornos de humor, que pode ser a bipolaridade, pode ser o transtorno de personalidade borderline. A psiquiatria acabou criando um marketing, vamos dizer assim, dos transtornos mentais. Então sempre estão inventando, como é que eu posso dizer, novos transtornos, doenças novas, usando o marketing para exemplificar uma coisa que na realidade é simples. No decorrer do curso eu vou te explicar isso de uma forma mais assertiva. Mas por enquanto, preste atenção aqui. Você perceba que nessa representação que está aí, a seta já subiu um pouco, certo? Então, Alex, mas a depressão não é a queda do humor? A depressão é uma queda do humor, mas ela também, como ela é um transtorno do humor, como a bipolaridade, ela pode ter oscilações. Então, a pessoa que tem depressão, ela pode sair da zona mais baixa, onde ela vai ficar mais deprimida, mais paralisada e tal. E ela pode ter uma elevação no humor que vai gerar uma irritabilidade maior dessa pessoa. Ela pode ter pensamentos disfuncionais que os psiquiatras chamam de distorções cognitivas. A gente vai falar disso em outro modo. Mas que fique claro aqui nessa aula que uma pessoa que tem depressão, ela pode ter um aumento muito alto no humor. E esse aumento geralmente ele se expressa através de uma irritabilidade que é fora do comum. Uma pessoa normal não ia ter um grau de irritabilidade como esse, certo? Ela pode ficar com como é que eu posso me expressar aqui? Com a agitação psicomotora também, se movimentando muito rápido por conta da ansiedade. Se essa depressão for casada com ansiedade, isso vai acontecer, certo? Então isso aqui é uma coisa comum. Como isso rompeu, né, a barreira do que é dito normal no humor de uma pessoa, a gente caracteriza isso como um transtorno mental. Essa pessoa tem um distúrbio químico no cérebro que faz ela se comportar, pensar e agir dessa forma. Até aí deu para entender. Então, vamos puxar essa seta agora para baixo, para a gente finalizar essa explicação aqui, ó. Da mesma forma, pode acontecer um evento traumático, um evento estressante e ou desconfortável. Na minha primeira grande crise depressiva, o que aconteceu foi um evento traumático, né? Eu tive uma desilusão amorosa, tinha uma namorada e tal, e acabei terminando o namoro com ela, e entrei em depressão por conta disso, certo? Isso é uma coisa normal, acontece com muita gente ao redor do mundo. Pode acontecer também um evento estressante. Eu já perdi, depois, né, como a depressão, como a depressão ela é uma doença crônica e recorrente, se você teve um primeiro episódio, muito provavelmente 70% de chance de você ter um segundo. E se você tiver o segundo, é 100% de você ter o terceiro episódio. Então, eu até chuto aqui que se uma pessoa desenvolver um quadro grave de depressão, certo? Ao ponto dela ter de ir a um psiquiatra, ter de fazer uso de medicação,
farmacologia e fazer uma psicoterapia, é quase certeza dela ser uma pessoa depressiva e dela precisar tratar desse transtorno pro resto da vida. Isso aqui não é uma sentença de morte, que fique bem claro, né? Existem pessoas que enfrentaram casos de depressão profunda e conseguiram, de certa forma, se curarem, né? Começaram a tomar o remédio, fizeram desmame, fizeram psicoterapia e conseguiram continuar com suas vidas sem tomar os remédios. Não foi o meu caso, espero que possa ser o seu aqui com o que eu vou ensinar nesse curso. Mas enfim, você perceba que essa seta vermelha que eu coloquei aí no slide, ela está muito abaixo do que seria um humor deprimido para uma pessoa normal, certo? Uma pessoa normal ela vai ficar triste, mas ela ergue a cabeça e vai trabalhar mesmo triste, certo? Acabou o relacionamento, ela passou por uma desilusão amorosa. Terrível falar essa dificuldade para falar isso. Passou por um evento estressante ou desconfortável, ela vai ter uma resiliência, certo? Ela vai ficar cabisbaixa, mas ela continua fazendo as coisas dela. Se for uma dona de casa, vai continuar lá fazendo a faxina da sua casa, vai continuar indo para o teu trabalho. Se for um homem, vai, mesmo fazendo um pouquinho de força, ele vai conseguir ser produtivo. E a gente, que é portador de transtorno depressivo maior, o transtorno psiquiatra, a gente vai ficar paralisado. E é uma coisa até que eu fico um pouco irritado, porque a maioria das pessoas na internet, elas não deixam isso explícito. A depressão clínica, ela é considerada um transtorno grave de humor. Ela paralisa o indivíduo. No mundo inteiro é uma das maiores causas de incapacidade para o trabalho, certo? Então, inclusive tem um vídeo do doutor, do Drauzio Varela, que eu vou explicitar aqui no curso daqui a pouco, onde ele afirma que existem quadros depressivos em que a pessoa fica na cama, não quer comer, a pessoa afunda mesmo e acaba morrendo. Existem pessoas que sofrem de depressão, não se alimentam e morrem. Para você ter uma noção de como essa doença é grave. E as pessoas geralmente acham que é uma coisa, não, se levanta, ergue a cabeça e tal. E não é bem assim que funciona. Então esse marco zero aqui a gente vai usar para desmistificar um pouquinho isso, beleza? Então voltando aqui, acredito que ficou claro nessa minha explicação, até me delonguei. Mas a grande sacada é essa: não existe uma pessoa que passe pela vida de forma reta, como está aí no gráfico, sem ter momentos que está feliz e momentos que está triste ou vice-versa. A gente, no decorrer das nossas vidas, vamos ter diversos tipos de experiências que vão fazer, inevitavelmente, a gente ficar mais feliz ou mais triste. Só que para um depressivo, isso extrapola. Estou sendo redundante aqui, mas acredito que eu me deixei entender, beleza? Então, essa aqui era uma das partes aqui dessa aula que eu queria passar. Eu espero que você tenha entendido. Peço desculpa até se eu fui redundante ou enrolei, enchi linguiça aqui, porque eu queria ser o mais claro possível. E agora vamos passar para um segundo ponto que é muito importante também dentro desse assunto aqui.